Se eles tiverem muito torto, deve fazer assim, ó. Esse sinal aqui. Eu já sei que é. Então não precisa ficar assim, né? Olha aqui, ó. Hello, sisters! Olá, sisters! No episódio de hoje a gente vai apresentar a nossa quarta mentora. Ela que é jiu-jiteira, crossfiteira, joga pádel, futebol, não sei mais nem tantos atributos que tem, mas ela tá conosco aqui hoje, ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho sobre a hora do desbloqueio, por que a mentoria Cercistas pensou nesse espaço, né, como necessário e fundamental para pro nosso grupo, para nossa comunidade. Então, apresento ela, Dri, ou Driele, ou Drica. Olá, cistas! Tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso novo canal. Pode, cistas? Se eu posso, você pode também? Meu nome é Adriele e eu vim parar aqui no Cistas através de um encontro totalmente inesperado com uma pessoa que vocês não veem aí, mas nós podemos ver atrás dessa câmera, que foi aniversário de um amigo, do Felipe, e eu pude encontrar essas mulheres maravilhosas. Sim. E a partir daí, a minha vida mudou. A psicologia, que já atravessava o meu dia a dia, começou a me dar oportunidades de fazer novas perguntas e também me aventurar em novos projetos. Projetos esses como Cistas. Inicialmente eu já tinha um planejamento de fazer algo com mulheres, né? Através da própria psicologia, através do meu trabalho, mas ainda não sabia como isso iria se dar. Então encontrei essas 3 mulheres maravilhosas. Raquelinda, Lulu e a Lu. Agora eu vou ter que inventar uma E deram então a oportunidade de eu fazer parte desse processo e desse grupo lindo que é os Cistas. Raque, conta pra gente então um pouquinho o que faltava ali, porque no início do Cistas, como vocês já sabem, começou comigo com a Raque, depois chegou a Natália, e a gente ainda sentia que faltava alguma pecinha chave, né, nesse grupo de mentoras. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, Raque. É aquele famoso como eu me enquadrar aqui. Né? Então, na verdade, quando a gente começou a pensar no Cistas, a gente olhou muito para nossa experiência, né, a nível de marketing digital que a gente queria oferecer para as nossas cistas, mas também um pouquinho da nossa história e principalmente eu enquanto mentora e também fazia muitas consultorias, e a gente percebeu que grande parte das mulheres, a dificuldade delas não estava nem em ter um conteúdo técnico ali do que elas estavam aprendendo, não é? E muitas vezes elas tinham muitas travas que iam além ali do que a gente se vê ou do que a gente traz ali numa mentoria, né? Então a gente sentiu mesmo uma lacuna de mercado e percebeu, e claro, puxando aqui pro meu lado também, eu sou apaixonada pelo tema de psicologia, já faço terapia assim há muitos anos, nem vou falar quantos, mas a gente percebeu que e se a gente fizesse uma mentoria que, para além do conteúdo técnico do marketing digital, trouxesse também essa componente do autoconhecimento, da saúde mental, né? E aí, claro, como tudo aqui funciona no Cistas, a gente gosta muito, a gente é muito das energias, né? E aí a gente conheceu essa mulher incrível e foi assim um match, assim, muito logo de cara. E a gente contou o projeto, ela mergulhou junto, e cada aula que a gente tem, né, a gente sempre, não vou falar muito agora, vou deixar ela falar um pouquinho, mas a gente sempre traz essa componente do desbloquear dessa mulher, né, então acho que a Drica, ela era essa pecinha que faltava aqui para que a nossa mentoria, o nosso programa, ele ficasse completo, né? A gente sentia, né, que tinha essas questões mesmo nossas, né, amiga? A gente começou com questão de insegurança, o medo de gravar, o medo de aparecer, ou as nossas clientes também, ou aquele medo de prosperar, né? Várias coisas, assim, que a gente entendia, a gente dizia, não, a gente precisa trabalhar essa questão, porque para a mulher empreendedora, elas têm bons negócios, bons trabalhos, o serviço é maravilhoso, mas ainda tem aquela medo, aquela trava, aquela insegurança. E a gente disse, a gente não pode abordar esses temas sem alguém profissional que entenda realmente, né, do assunto
E pronto, encontramos, né, a Dri nesse aniversário do Felipe, e que foi muito legal, assim, pela questão, Dri, que, por exemplo, a gente tava criando cistas, né? A gente tá ainda construindo, é um processo que tá começando, e a gente encontrou a Dri, e a gente só chegou assim, tipo, poucos dias antes da aula, vai ser sobre isso. E foi, né? Tinha dias que, logo no início, a gente montava um dia antes a aula, e ela tava lá e fazia, e depois a gente foi construindo, né, todo o nosso processo, as aulas, enquadrando os assuntos dela com os nossos assuntos. Então, eu acho que foi muito assim, tipo, um encontro mesmo, né? Que faltava. Sim, e foi muito bonito também. Eu acho incrível até hoje o quanto a Dri se entrega para as aulas, né? Porque ela coloca todo um esforço ali, tu vê que ela fez toda uma pesquisa com base, toda uma pesquisa teórica para trazer ali um exercício, né, super embasado, assim. Então acho que ela se entregou muito para as aulas, e isso é inspirador para nós também, porque às vezes ali na correria do dia a dia, aí a gente vê assim toda a dedicação, todo o esforço que ela coloca ali. Tá realmente um grande up ali nas aulas, os momentos, todos os momentos são sempre muito especiais, e nós aqui, as mentoras, somos as que mais, né, somos igualmente impactadas também. As aulas, elas tocam muito pela hora do desbloqueio, né? Então, Dri, explica pra gente um pouquinho como é que tá sendo esse processo, como é que tá sendo a hora do desbloqueio, explica para as pessoas, para as pessoas que nos acompanham. O que é a hora do desbloqueio e como tem sido para ti esse processo? Olha, para dizer a verdade, é um processo que, na verdade, ele é construído paulatinamente, né? A cada encontro que nós temos, isso vai suscitando as demandas e ideias do que a gente pode construir dentro do grupo. Então, se eu pudesse falar como está sendo, eu diria que eu encontro novas perguntas. Mais perguntas do que ainda respostas, né? Porque as respostas elas vão sendo construídas no grupo, né? Mas o que eu percebo para mim, pessoa física, né? Como que se passa, é que os cistas atravessam algumas fronteiras minhas, né? Essas fronteiras que são da mulher empreendedora, essas fronteiras também que são da mulher psicóloga, e essas fronteiras também que são de se desafiar a todo momento, né? Antes de tudo, né? Quando eu contava que ainda tinha esse projeto em mente, né? Esse projeto nasceu de viver o empreendedorismo dentro da minha própria casa e ver como que ele pode mudar um lar. E hoje nós sabemos que metade das mulheres, principalmente brasileiras, elas levam o alimento para os seus lares através do empreendedorismo. Fenômeno esse que atravessou a minha própria vida, né? Eu vi a minha mãe ali saindo de um emprego, essa parte vocês não sabem, eu deixei aqui para esse episódio. Eu vi a minha mãe sendo desvinculada no processo de um trabalho onde ela trabalhava CLT, e aí ela se viu desnorteada e com um único convite, que foi: olha, eu tenho aqui, minha mãe vendia roupas, né, dentro de uma loja, e a patroa dela disse: olha, se você quiser, eu consigo te arranjar um estoque e tu vende nas ruas. E esse simples convite abriu um mundo de possibilidades, tanto para minha mãe quanto para a extensão dela, né, que era a própria família vulgo nós. Então, a partir daí, eu vi uma mulher se tornar líder, eu vi uma mulher aproveitar das suas melhores características, eu vi uma mulher, dentro das interações, colocar os sonhos, os objetivos, e eu vi uma mulher que deixou o que era para mim mais importante, que era então a coragem, né? Porque empreender é acordar todos os dias e vestir uma coragem das incertezas que a gente tem para com o mundo, né? Sim, então ela deixou dentro de mim essa coragem que vestiu, que me permitiu vestir uma capa, né, para enfrentar o mundo, e graças a isso eu consegui conquistar, né, vários dos meus próprios desafios. Então eu sou atravessada por todos os encontros de afetos, de sentimentos e desafios que são próprios, né, que vão aparecer no mundo do empreendimento, mas que são corriqueiros da vida, né? Então a hora do desbloqueio é dialogar com essas mulheres,
ao mesmo tempo que eu dialogo com essas, e eu acho que é esse o meu objetivo aqui, é fazer parte de uma comunidade, onde eu empresto algo do que eu sei e troco com os saberes dessas mulheres incríveis, que começa nesse momento, desse nosso encontro, e que agora, juntas, faz com que a gente vá construindo a comunidade, as possibilidades. A minha proposta, enquanto psicóloga, é trabalhar com um pouco mais de profundidade esse momento que é para você, que fica tão difícil a gente encontrar um momento na nossa semana, né? A mulher empreendedora, ela tem muitos desafios, né? O desafio de levar o sustento para a própria casa, o desafio também de equalizar isso com a própria família e com a sua vida particular, né? Então, é uma tríplice que acontece, né? E então eu trago esses 20 minutinhos que acontecem nos nossos encontros que duram 2 horinhas, né? Esses 20 minutinhos para que a gente possa pensar, refletir, né? E de forma grupal, aonde no espelhamento elas possam encontrar um espaço de acolhida, né, um espaço onde ela entenda, você aí, mulher, entenda que o que você está pensando, o seu desafio, essa ansiedade, essas perguntas, elas têm um lugar de acolhida. E então, esse é o meu trabalho aqui, é acolher essas demandas e poder dar vazão e trabalho e movimento para que a gente consiga dar melhores destinos, mais saudáveis, mais gentis e mais honestos para com a saúde mental e automaticamente para com a saúde dos que nos entornam. Sim. E também tem outro lado, né, Adri? Também tem o lado que quando a gente aprende contigo na hora do desbloqueio, e também tu aprende com a gente as questões do marketing, como é que tem sido esse processo também? Desafiador. Vocês não estavam aqui, mas eu paniquei um pouco antes. Porque esse mundo digital, esse mundo da tecnologia é algo que dentro do âmbito profissional tem sido um desafio para mim e tem sido um desafio que tem me levado a horizontes muito legais, assim. Então hoje eu tô construindo a minha página profissional, algo que era muito custoso, eu tenho um enquadramento agora, eu tenho um norte de como que eu faço isso, e graças a essas mulheres que fazem isso com uma facilidade, pegam um telefone e né? Eu já sou. Mas exatamente isso é muito legal para partilhar também, que a Adri, ela traz pra gente todos esses desbloqueios, né, de insegurança, da síndrome da impostora, que às vezes a gente se cobra tanto, os medos, mas ela nos fortalece tanto nisso, mas ela também tem os medos dela. Isso também é importante. Exatamente. E é muito legal porque juntas a gente vai trabalhando e percebendo, né, Adri? Tipo, é muito... Eu lembro que teve aquela... que foi... Não foi a hora do desbloqueio, foi... O clube desbloqueio. Que também é outro, né? Um momento só que a Adri... Sim. Partilha, assim, né? Eu lembro que a gente... Inclusive, as nossas cistas, elas gostam de fugir do clube do desbloqueio. Cansou, porque é muito importante. É onde o desbloqueio real acontece. É onde vocês trazem esses sentimentos que estão todos aí, né? Aquele vídeo que não sai. Porque às vezes eu tô com vergonha. Aí eu falo por mim, né? É a minha olheira, é a minha voz, é o meu cabelo. E na verdade não, são às vezes várias outras coisas que estão ali por detrás disso. E o Clube do Desbloqueio, ele existe justamente para isso, para trazer essas questões à tona. A gente sabe que não é uma coisa que acontece em grupo, né? Mas a gente está ali plantando aquela sementinha para que essas mulheres possam olhar para isso de uma forma com mais atenção, né? E que não sejam assim colecionadoras de cursos. Comprei mais um curso, não fiz o curso, mas não consigo aplicar. Então, o nosso intuito é justamente esse, de que a gente consiga sair da teoria e vá efetivamente para a prática, sabendo lidar com todos os desafios que vão surgir quando a gente começa a caminhar, né? O caminho ele vai se mostrando ali, mas os desafios vão acontecer. A ansiedade na hora de gravar. Inclusive, até no último podcast que teve com a Natália, e a gente deu aqui o spoiler da nossa convidada, que seria a Adri, ela falou, tá sendo desafiador para mim estar aqui na frente das câmeras, porque eu gosto de estar nos bastidores, né? Então, isso aqui é o Cistas na essência dele. A gente também é transformada aqui com tudo que acontece aqui no programa, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E lembrando que aquele dia que a gente fez o clube, né, que era
relembrando nesse espaço de partilha aí, para cada uma trazer os seus relatos. É incrível que nós três ali, as mentoras não paravam de falar suas questões, assim, né? Então, foi muito importante pra gente também, e tem sido a hora do desbloqueio também, em todas as aulas, um espaço de muito aprendizado, em que a Dri traz, na verdade, né, é um espaço curto em que ela traz ferramentas, conhecimento e ferramentas, conceitos, para que a gente possa trabalhar e ir aplicando. Mas o mais legal é trazer de uma forma ali simples, e às vezes... ela é teórica e profundamente teórica e ao mesmo tempo lúdica, para que a gente consiga aí criar, fazer essas associações. Uma das aulas ali que eu mais gostei, assim, e que teve na turma 1 e já teve na turma 2, foi a Roda das Emoções, que agora a gente trabalhou com os vídeos. E que foi muito legal essa ideia de nomear os sentimentos, que parece a princípio uma coisa simples, mas quando nós e as outras cistas também fomos ver, a gente já vi que a gente tá num modo que a gente acha que tudo é ansiedade, por exemplo. Todos os sentimentos eram ansiedade. A gente já tá num modo de ansiedade tão grande que a gente não consegue nem perceber os outros. Podia ser medo, podia ser vigilância, podia ser muitas outras questões, raiva, e as pessoas sempre achavam que era ansiedade, porque a gente não tem mais esse tempo de parar e olhar e pensar, poxa, o que é isso que eu senti agora? Agora eu senti, enfim, eu senti frustração, eu senti raiva, eu tô frustrada. E aí, a partir dessa nomeação, a gente consegue, bom, agora entendi o que eu tô sentindo, como é que eu vou lidar com isso, né? Quanto tempo esse sentimento vai ficar? Como é que eu transformo ele no que ele me ajuda? Exatamente, né? Porque se a gente não sabe nomear, né? Se a gente não tem oportunidade de poder nomear o nosso sentimento, todas essas sensações, elas ficam amalgamadas, né? E elas não têm espaço para desaguar, né? A gente sabe que é diferente sentir tristeza de uma ansiedade, né? Porque as coisas elas se passam no nosso corpo de forma diferente. Então, a hora do desbloqueio, bem como o Clube do Desbloqueio, é um espaço que o Clube do Desbloqueio específico, né, que pinça essencialmente essas questões que vão aparecendo, assim como a própria ansiedade, assim como o medo, assim como a síndrome da impostora, né, e que traz à tona para a gente poder conversar sobre isso, né, e emprestamos um pouco da psicologia alguns traquejos, algumas formas de poder lidar. É claro que são sugestões, né, para poder lidar com aquilo, mas primeiro, né, é importante para que a gente possa criar um momento para poder pensar nessas questões, e segundo, para que a gente possa então ter melhores formas de lidar então com essas questões ao longo do processo. Sim, e eu acho que a Dri também traz pra gente, como a Natália falou, essa parte teórica, mas também a parte prática de uma forma bem lúdica, né? Mas eu tive que aprender, viu? Você ia colocar meu nome na roda, né, gente? Eu vou me colocar aqui. Quando as meninas me chamaram para começar o processo, na verdade eu não fazia a menor ideia de como que aquilo ia acontecer, né? Porque era então era algo tinha uma mentoria e um sonho. Eu tinha um sonho. Então eu levei muito de uma carga professoral, né? Algo assim, bem técnico, expositivo, assim, com tudo quadradinho. Os slides ainda eram em preto e branco, umas imagens horrorosas. E a minha juíza, né? A minha juíza. Quem assista já sabe. E então, ao longo do processo, eu fui entendendo, e também com a ajuda das meninas, que tornam tudo muito mais fácil, muito acolhedor. E eu acho que esse é um grande diferencial dos cistas, né? Que a gente como a gente. Eu fui podendo me permitir ser gente como a gente, ao passo em que de entrega dos conteúdos de uma forma mais lúdica, mais tranquila, né? Entendendo a profundidade do tema, mas trazendo um linguajar menos técnico e menos teórico, e fazendo com que isso pudesse fluir de uma forma mais orgânica. Ainda eu tô tentando, tá, gente? Tá conseguindo. As nossas cistas, elas trazem, assim, muitas questões, né, que também refletem aqui um pouquinho da nossa vida, né? Como ansiedade, essa dificuldade de lidar
com conciliar as coisas de empreender, lidar com a família. Às vezes muitas delas têm outros trabalhos e ainda estão fazendo aquele, né, empreendem como um part-time ou um projeto que está em andamento. Principalmente a solidão também de empreender sozinho. E como você acha que esses temas que a gente trata na hora do desbloqueio, no clube do desbloqueio, podem ajudar elas assim a ultrapassar esses lugares, né? Uhum. Eu acho que, primeiro, a gente não pode descartar a saúde mental do trabalho, né? Uma coisa, ela não consegue se desvincular à outra. Então, ao passo que a gente está tratando esses sintomas, né, como parte do nosso conteúdo, faz com que essas mulheres possam levar para suas casas maneiras mais ricas de lidar com uma mesma problemática, né? Sim. A partir do momento que elas podem reconhecer as próprias emoções, elas podem também passar esse conhecimento adiante e até mesmo lidar com isso para si. E é através também do Clube do Desbloqueio que a gente tem um espaço um pouco maior para poder lidar com o fato. Mulheres, às vezes, que nunca tiveram contato com o tema saúde mental, né? Nunca tiveram a oportunidade de olhar para si e perceberem em si que tem emoções que são distintas e que elas acarretam por consequências em suas vidas. Então, o simples fato, às vezes, da gente parar, respirar, entender o que o nosso corpo está nos dizendo e poder acolher essa sensação, esse sentimento, faz com que ela possa encontrar uma resposta e um destino mais saudável. E outra questão que eu acho que foi acontecendo também ao longo das aulas, dos exercícios, do clube, foi a questão da partilha, fez com que elas pudessem ver o quanto, elas e nós, né? E eu acho que isso é um pouquinho também linkando com o que a Adri falou, de sermos pessoas de verdade, a gente traz ali e expõe as nossas vulnerabilidades e outras pessoas se identificam. Então, esse espaço de partilha a gente teve ali algumas atividades em dupla, em que eu e a minha dupla, a gente conversou, eu faço isso, eu também faço a mesma coisa. E aí a gente começou a conversar ali. Então surgiram situações, por exemplo, delas mencionarem a procrastinação como um dos principais temas, né? A procrastinação, a ansiedade, essa questão da síndrome da impostora. É verdade, Pio. E isso vem muito da idealização do mundo que a gente vive hoje, de performar sempre para um nível de excelência que ele não existe, né? E quando existe o encontro de mulheres com outras mulheres, eu acho que dilui um pouco essa ideia de que somente elas erram, somente elas não conseguem e encontram na ponte com o outro os mesmos desafios. Desafios esses que ela consegue acompanhar através de uma trajetória dessas mulheres que já passaram por caminhos parecidos e conseguem entender que o que elas sentem é parte natural do processo, de estar e ser humana, né? Enquanto empreendem. E eu acho que também numa parte a questão da confiança, né? De estar num ambiente seguro, de confiança. Sim, quando elas se sentem confortáveis para trazer mesmo temas que são deixam elas mais vulneráveis, né? Então, acho que essa segurança, esse espaço, ele também foi se criando, né? E também muito porque a gente também passa por isso e a gente também traz, né? Nós somos as primeiras a trazer as nossas vulnerabilidades. Eu acho que isso também traz essa confiança, porque é como se as pessoas pensassem que só elas estão ultrapassando aquilo e na verdade está todo mundo lidando ali com seus monstrinhos, né? E a gente começa a lidar com isso de uma forma em conjunto, e outra questão também é essa questão da prática, né? A Adri fala, então hoje vamos gravar um vídeo de apresentação. E como isso já foi difícil, né? Para muitas pessoas, né? Como já é difícil, quem sou eu? Ou vou me apresentar sem falar qual é a sua profissão. Também teve toda essa questão, né? Exato. É através do celular, às vezes, de um pequeno vídeo que a gente tem a chance de se reapresentar, né? Nós não somos seres estáticos, nós somos seres em movimentos, né? Sim. Então, a proposta de algumas atividades como essa é fazer com que essa mulher possa parar, olhar e se ouvir. Quem sou eu nesse momento? Quem sou eu agora? O que eu sinto, né? E a câmera, ela tem essa possibilidade de fazer a
gente olhar para si, para tudo aquilo que a gente gosta, para tudo aquilo que a gente mais teme, tá, gente? É a coisa mais normal do mundo, assim. Eu lembro que teve um dos primeiros exercícios desses de fazer um pequeno vídeo. Acho que era tipo uma carta pra sua criança interior, né? E aí a Tatá, da turma 1, fez o vídeo e mandou só pra mim. Assim, tipo, eu fiz, olha aí e tal. E eu... Nossa, tá ótimo, tá lindo. Comentei ali o vídeo e falei assim, olha... Se tu não se sentir confortável e não quer mandar no grupo, tudo bem. Até então ninguém tinha mandado o vídeo. Se tu se sentir confortável, tudo bem, né? Não precisa mandar. Mas seria muito legal se tu mandasse, porque eu olhei e achei extremamente emocionante esse teu vídeo e inspirador. Eu tenho certeza que as outras vão se sentir inspiradas a fazer também. E dito e feito, assim que ela colocou, fluiu e todas... começaram a ter coragem. Aquela questão de perder, baixar aquela... Colocar todo mundo ali naquela... situação de vulnerabilidade, mas também de todo mundo ver que não precisava ser perfeito, porque era só para um grupo interno e não precisava ser perfeito, ninguém tava competindo com ninguém, o que é muito também importante, né? A gente tirar esse... Não tá ninguém ali dentro tá competindo com ninguém, mesmo as que trabalham em áreas pelo contrário. similares. Exato. E eu acho que esse nível aí de parceria, de uma inspirando a outra, funciona muito bem também através das atividades ali da hora do desbloqueio. E outra coisa muito bonita também é a complementariedade, né? Que às vezes que eu mencionei ali, eu falei com a Cista, que era minha dupla, né? Eu também faço isso. Mas tem as situações opostas, em que uma pessoa tem uma vulnerabilidade, a outra é o total oposto. Diz, nossa, não, isso aí não é um problema. E aí a pessoa diz como ela lida com aquela situação e acaba inspirando. Que é o caso de vocês duas, e da parceria que vocês têm foi mesmo... Foi exatamente dessas diferenças. Dessas diferenças que foram complementares. E a gente vê ali no grupo que às vezes acontece isso. Uma comenta uma coisa e a outra vai lá. A outra cista vai lá e já comenta o oposto. E acaba sendo complementar e elas acabam ali se incentivando, né? E o que é até importante, né? Que trabalha a singularidade dessas mulheres, né? Nós vivemos num mundo da internet um tanto achatado, no sentido de que o mundo digital pede que nós façamos uma performance, né? E essa performance, para os dados numéricos no Instagram e do Facebook, do YouTube, ele tem que ser assim, tem que ser assado. E a proposta é justamente ao contrário quando a gente fala do Clube do Desbloqueio, né? A gente pede então para que essas mulheres possam se apresentar para si e depois para o mundo, né? E ao mesmo tempo, né? Então a gente cultiva ali um enriquecimento dessa singularidade, daquilo que me falta para aquilo que eu posso encontrar em você. E eu acho que a maior felicidade aqui do nosso lado é ver as nossas cistas ultrapassando, né, as dificuldades que elas têm. Então, quando elas conseguem gravar um vídeo e elas falam, eu não conseguia, ou eu tinha vergonha, pra gente, assim, é uma alegria tremenda, porque o Cistas é sobre isso, é sobre ter a parte técnica, mas principalmente ter a parte prática, ter a segurança, né? Eu sempre falo que o contrário da ansiedade não é a calma, mas é a segurança. Então, quando você se sente seguro, é muito mais fácil de você conseguir fazer algo, né? Então, esses pequenos exercícios, eles são justamente para trazer essa segurança, para que elas passem por uma experiência. E eu sempre falo, observem o que vocês estão sentindo, né? Porque esse sentir é o que vai trazer aqui as pistas para que elas possam avançar, né? Nós já tivemos cistas que fecharam novos clientes, né? Que quebraram as barreiras da proposta enviar uma proposta com valor justo, mais. Essa se posicionarem, né? Publicar os vídeos que não publicava, publicar o carrossel lá que não publicava, se apresentando, fazer os anúncios, enfim, várias. E principalmente o que elas vêm acontecendo quando elas dão esse passo, né? Exato, essa segurança que ela tem como fonte, né? O alinhamento dos valores dessa pessoa para com aquilo que ela está executando, né? E como que fica difícil performar para o mundo, mostrar para o mundo aquilo que nem você acredita. Então, nosso trabalho é poder olhar para quais são esses valores, poder olhar para quais são essas potencialidades e colocar ela em execução, dar
das melhores formas que a gente E um exemplo, então, só pra gente já ir finalizando também, Sim. meninas, é a questão uma das alunas que ela tinha um vídeo com uma excelente qualidade e ela tinha guardado e não tinha publicado. É E verdade. só na aula da gente conversar, falar, instruir, falar assim, tipo, o quanto era importante ela se expor, ela mostrar, ela foi lá, publicou e foi um dos vídeos que ela teve Mas maior teve visualização e visualização. engajamento orgânico, né? Então eu acho que isso é é. tudo, imagina, tava lá guardado e ela só não tinha coragem Sim. de publicar. E é mesmo isso, né? Que essa ideia que a gente tem aí cistas que são profissionais incríveis na área delas, né? Que tem um produto ou um serviço incríveis, que tem conhecimento técnico. Então, falta realmente a hora do desbloqueio é para preencher essa lacuna, que é ajudar mesmo a ela passar desse ponto aqui pro outro, justamente só usando ali os superpoderes que ela já tem, né? Exatamente, Realmente. exatamente. E devemos isso, nossa, maravilhosa. É. Palmas pra mim. Palmas pra Adri, o trabalho dela é Meu maravilhoso. Deus, eles são essas mulheres maravilhosas. Sem vocês nada seria possível. Beijo. Obrigada, beijo. Obrigada, Adri. Você vem mais uma vez e nos vemos no próximo Pode Cista.